Bom dia a todos. As minhas primeiras palavras vão para a PDC para agradecer o convite que foi dirigido à ANACOM para abrir esta sessão sobre regulação. É um convite que muito nos honra. Em segundo lugar, também gostaria de dar um cumprimento especial às minhas colegas de painel que farão o debate que segue à minha intervenção. Nestes 10 minutos que me foram alocados, vou tentar fazer uma retrospectiva de alguns dos principais pontos regulatórios que ocorreram no último ano. Vou começar pelo Serviço Postal. Existem 3 conjuntos de regras que são fundamentais na regulação dos serviços, do Serviço Postal Universal. São as regras de densidade da rede postal, que foram definidas no final do ano passado pela ANACOM. São as regras de formação dos preços e os indicadores de qualidade de serviço que foram já tratados durante este ano. Em relação aos indicadores de qualidade de serviço, vou destacar apenas um aspecto, que foi a introdução nestas regras, nas regras dos indicadores de qualidade de serviço, de um indicador de fiabilidade. Isto é, o objetivo da ANACOM é abarcar a quase totalidade dos objetos postais nestes indicadores de qualidade de serviço e, para tal, definiu um indicador que engloba a quase totalidade do tráfego. Neste caso, por exemplo, do correio prioritário, isto é, o correio azul, o correio registado e o correio editorial com periodicidade diária ou semanal, foram definidos indicadores de demora de um dia para 94,5% dos casos e de 3 dias para 99,9% dos casos. Isto deixa apenas de fora uma percentagem de 0,1% deste tipo de tráfego. Estes indicadores são para o correio prioritário do continente. A mesma lógica foi definida para este tipo de correio nos fluxos com as regiões autónomas, em que é fixado um dia adicional face ao continente, com a percentagem de correio incluído em D+2 ligeiramente inferior. E para o correio nacional, normal, para as encomendas e para o restante correio editorial, foram definidos um dia adicional, também com o mesmo racional. No tocante aos tempos de espera em estabelecimentos postais, foi definido uma demora de 10 minutos para 90% dos casos e de 30 minutos para 99,5% dos casos. Ainda no tocante ao setor postal, há um tema que está ainda na ordem do dia, no entendimento da ANACOM, que é o acesso à rede postal. É um problema com que nós já nos deparamos no início da liberalização do setor das comunicações eletrónicas, há 20 anos atrás, que era que pontos de acesso à rede deviam ser abertos. E, tendo por base a rede de comunicações eletrónicas na altura, uma chamada que era efetuada por um cliente passava pela sua central local, era encaminhada para uma central grupo de redes, daí ia para a central de trânsito nacional e fazia o percurso inverso até chegar ao destino. Como possíveis pontos de acesso, tínhamos a central de trânsito nacional, a central de grupo de redes e, eventualmente, a central local, caso um operador alternativo tivesse rede com uma extensão suficiente para chegar às centrais locais. Portanto, quanto mais baixo na hierarquia de rede, menos pagaria pelo acesso. Na rede postal temos uma situação semelhante, com as devidas diferenças, em que o tráfego é induzido nos estabelecimentos postais ou nos marcos de correio, é agregado no centro de distribuição postal, passa para o centro de produção logística, onde é tratado, e daí é remetido para os carteiros, vai lá para a rede de distribuição do CTT, onde é entregue aos utilizadores finais. Atualmente existe um ponto de acesso, que é o acesso ao centro de produção logística, e o que está em discussão é se deve ser também aberto o acesso ao CDP. É uma questão que envolve questões de eficiência e de economia de acesso que tem de ser analisada pela ANACOM. Passando para as comunicações eletrónicas, nós temos as análises de mercado todas analisadas com uma antiguidade
máxima de 2 anos. Com efeito, a análise de mercado mais antiga é o mercado 4, o mercado de acesso de grossista de elevada qualidade, que foi adotada em setembro de 2016. Em março de 2017, após um processo bastante discutido e bastante longo, foi aprovada a análise dos mercados de acesso grossista para produtos de grande consumo, os mercados 3A e 3B. Seguiram-se as análises do mercado 2, mercado de originação da antiga recomendação da Comissão Europeia sobre mercados relevantes, isto da parte do que diz respeito a números não geográficos. Seguiu-se o mercado das terminações em redes móveis e está para breve a finalização dos processos relativos à análise do mercado 1, terminações em redes fixas e da restante parte do mercado 2 da recomendação de 2007. Em simultâneo, a Anacom reviu as várias ofertas grossistas, desde a oferta de referência de circuitos alugados e a oferta de referência de circuitos Ethernet em outubro de 2017, passando pela integração do tráfego ou da interligação IP na oferta de referência de interligação em janeiro de 2018. Também, nesse mês, analisamos a oferta de referência de acesso ao laceto local. Temos as revisões dos preços, as reduções dos preços de terminação em redes móveis e está previsto para breve também a redução dos preços de terminações em redes fixas. E, finalmente, foi publicado um SPD, já há algum tempo, sobre as ofertas de acesso a condutas e de acesso a postes, onde um dos temas quentes é do acesso é do drop de cliente. Passando para a análise que já estamos a iniciar, um dos aspectos, eu diria que seriam mais relevantes, é o dos acessos de banda larga em cobre, que têm vindo a perder a sua relevância. Por exemplo, em junho de 2014, os acessos de banda larga em cobre representavam 40% do total de acessos em banda larga. Em junho de 2018, deste ano, representam apenas 18%. Como podem ver no mapa à direita, estão representadas as freguesias onde a percentagem de acessos de banda larga em cobre é inferior a 50%. Ou seja, nestas freguesias a verde, a maior parte dos acessos é suportado em redes de alta velocidade. Não obstante, esta redução do número, da percentagem, do peso destes acessos em cobre, a cota de mercado da MEL é ainda superior a 50% num conjunto alargado de freguesias no tocante ao mercado de banda larga. Apesar desta extensão em termos de território nacional, nestas freguesias estão 37% dos alojamentos do território. A maior parte dos alojamentos estão num conjunto de freguesias onde não existe qualquer operador com cota de mercado superior a 50%. Existem ainda freguesias que incluem 17% dos acessos dos alojamentos nacionais, onde existem outros operadores com uma cota superior a 50%. Se isolarmos o segmento das redes de nova geração, de redes de alta velocidade, a situação inverte-se um pouco. Ou seja, continua a haver um largo número de alojamentos em freguesias onde não há operadores com cota de mercado superior a 50%. Mais precisamente, 41% dos alojamentos estão em freguesias onde não existe operadores com cota superior a 50%. No entanto, um conjunto base alargado de alojamentos estão em freguesias onde os operadores alternativos têm cota superior a 50%. A Mel tem, neste segmento, uma cota de mercado superior a 50% apenas em freguesias que incluem 12% dos alojamentos. Passando para o Serviço Universal, a Anacom recomendou ao Governo que não designasse prestadores de Serviço Universal para os vários componentes deste serviço, a saber, a ligação à rede ou ao serviço fixo telefone,
relativamente aos postos públicos e ao 118 e listas telefónicas. Então, aqui alguns dos principais argumentos que foram utilizados nessa recomendação. Em relação ao SFT, por via das ofertas que existem atualmente no mercado, existem apenas 2 clientes a beneficiar deste tarifário do Serviço Universal. No 118 e listas, existem cerca de 6.000 listas que são solicitadas por ano, solicitadas e entregues, um número bastante reduzido, e a base de dados do 118 tem menos de 5% de todos os números ativos em Portugal. Nos postos públicos, as pessoas usam principalmente quando o telemóvel não tem bateria. Dado o custo destes serviços, que ascendem a 24 milhões de euros ao longo de todo o período dos contratos, a Anacom entendeu que os custos para a sociedade excedem claramente os benefícios e daí ter efetuado essa recomendação. A Anacom promoveu ainda workshops para discutir vários assuntos na ordem do dia. Vou destacar estes 3, os incêndios florestais e as infraestruturas de telecomunicações, em que foram debatidas as recomendações sobre medidas de proteção das redes de comunicações em caso de incêndios. O workshop sobre o futuro da TDT em Portugal, em que foi discutido, foi feito o balanço da experiência da TDT em Portugal e a análise de cenários futuros. E, por fim, o workshop sobre o futuro da navegação entre o continente e as regiões autónomas por cabo submarino, em que pretendíamos identificar cenários com vista a resolver o problema de estes cabos submarinos estarem no fim da sua vida útil. Foram ainda tomadas decisões diretamente relacionadas com os consumidores finais. Não vou identificar estas intervenções todas, também são exemplos dessas intervenções. Vou destacar a recomendação relativa à cobrança de valores pelo envio das faturas, também relativamente às faturas, a decisão sobre o nível de detalhe e informação que deve ser disponibilizado a pedido dos assinantes de forma gratuita, as intervenções da Anacom, decisões sobre o zero rating e neutralidade de rede, o regulamento de portabilidade, a redução dos preços da TDT, etc. Por fim, e para não exceder ainda mais o tempo que foi atribuído, alguns desafios que se colocarão no futuro em relação à transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Este código traz algumas questões novas, por exemplo, a nível da gestão de espectro, em que a Comissão pretende ter um papel mais interventivo e uma harmonização e coordenação da gestão do espectro, isto já tendo em vista a atribuição de frequências para o 5G. No caso da proteção dos consumidores, existem várias regras que visam reforçar esta proteção. A regulação do acesso, onde o foco é dado ao acesso às infraestruturas e aos incentivos ao co-investimento. E, por fim, em relação à governança, onde quer a Comissão, quer o BEREC, veem os seus poderes reforçados. Agradecendo a vossa atenção, espero que tenham um bom debate. A vossa atenção agora para a moderadora do painel, Alda Martins, a quem passo desde já a palavra. Olá, bom dia a todos. Obrigada em nome da APDC pela vossa presença e à APDC agradeço em nome da TVI o facto de me terem convidado para estar aqui neste painel bastante feminino. É um privilégio também e poder voltar aqui a estas leads das comunicações. Espero fazer aqui uma boa regulação do tempo. Já estamos 1 minuto atrasados, mas vou ser rigorosa, também não é assim tanto. Fiz a opção de começar a fazer as perguntas por ordem alfabética para não dizerem que havia aqui outro qualquer critério que não fosse o do nome e, portanto, começo pela Antónia Rato, que é a diretora de regulação dos CTT, mas depois a pergunta é extensível às outras senhoras, no sentido de todas nós vimos esta apresentação.
há mais ou menos 6 meses, um ano que, dependendo da presidência ou dos administradores, que esta direção da ANACOM está em funções, portanto acaba por ser também um balanço do trabalho que tem vindo a ser feito. E a primeira provocação, a pergunta que vos lanço é, com certeza há coisas boas desta relação, mas também tem havido aqui vários pontos de atrito. Daquilo que está a ser, que foi apresentado aqui e do balanço que é feito, se me podiam muito sucintamente dar um aspecto que se considere bem aplicado neste tempo e aquilo que no vosso entendimento está, no fundo, a ser menos bem gerido para a vossa atividade do dia-a-dia. Obrigada. Bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer também o convite que a PDC dirigiu ao CTT e, portanto, também saudar as minhas colegas de painel e também a ANACOM. Portanto, eu iria começar até porque, portanto, há dois, portanto, houve na intervenção da ANACOM uma referência direta a algumas medidas tomadas a nível do CTT e que eu iria começar por comentar. Portanto, a primeira sobre os novos critérios de qualidade de serviço. Portanto, é um modelo que vem romper com o modelo que existia há 18 anos e que, portanto, vai estar em vigor apenas nos 2 últimos anos do contrato de concessão e que vai introduzir alterações muito substanciais e que têm levado impacto no contrato de concessão e na sua equação financeira. Portanto, um modelo que foi, portanto, aprovado recentemente pela ANACOM para entrar em vigor em 2019 e em 2020, portanto, é um modelo que está em contraciclo, quer com as tendências europeias, quer com a evolução do setor. Portanto, se compararmos, se virmos em termos comparados, o número de indicadores que existia em Portugal já era o dobro da média comunitária, era quase o dobro, 11 para 6, e agora passa a ser o triplo, 24 para 6. Portanto, ao contrário do que se verifica na Europa, em que há uma tendência para flexibilizar os indicadores de qualidade de serviço, dada, portanto, o contexto do setor, em que há um forte decrescimento do tráfego tradicional e uma crescente digitalização dos serviços, portanto, em Portugal verifica-se o contrário. Portanto, os objetivos que foram definidos pela ANACOM, do nosso ponto de vista, são objetivos de desempenho descontextualizados e não razoáveis. No atual contexto, que é de queda de tráfego e de crescente digitalização dos serviços, e esta tendência que se vai manter, esperava-se que a ANACOM refletisse na sua decisão este contexto, e o que não sucedeu. Portanto, no momento em que o tráfego postal era significativo e que havia uma lista, e a lista considerou-se que era suficiente, uma lista de indicadores mais reduzida e com objetivos menos exigentes. Agora que se verifica uma tendência contrária, portanto é definido uma bateria de indicadores que é o dobro e que, do nosso ponto de vista, parece haver, portanto é incongruente e é difícil de compreender. Mais grave ainda são os objetivos que foram definidos de fiabilidade, que existem 6 indicadores que têm o valor de 99,9. Isto, portanto, estes valores são algo que consideramos desrazoável. Isto quer dizer que se admite apenas uma falha em cada 1000 envios, é apenas possível haver uma falha, quando portanto, a cadeia operativa postal é uma cadeia fundamentalmente baseada no fator humano. E, portanto, não se admite erros de 1 para 1000, nem existem em ambientes completamente fechados e altamente tecnológicos. Até as máquinas erram mais do que este valor. Portanto, a ANACOM justifica esta alteração do modelo por 2 principais razões. Uma é que o número de reclamações tinha vindo a crescer e que a qualidade se tinha vindo a degradar. Pois sobre isto podemos também comentar. Quer dizer, é de facto que o número de reclamações vinha a subir, mas isto não é um fator, não é um acontecimento
que se verifica só no setor postal, verifica-se em todos os setores. Isto deve-se, portanto, uma fase em que os consumidores estão mais conscientes e, portanto, reclamam os seus direitos, o que é positivo. Mas eu acho que até das reclamações, peço desculpa interrompê-la, podemos voltar mais à frente. Pronto, se pudesse concluir a sua ideia também para... Pronto. Portanto, acho que os fatores que a ANACOM evoca não são suficientes para justificar uma intervenção deste nível. Portanto, no atual contexto, que eu já falei, da redução do tráfego e do crescimento da digitalização, seria mais importante haver um debate sobre o que é que deve ser o serviço universal neste contexto e qual o modo como ele deve ser prestado, para ser prestado de uma maneira sustentável, com sustentabilidade, com viabilidade e com racionalidade económica, portanto, que é um debate que está a acontecer, portanto, já noutros países. Esse foi o aspecto, para já, que considera, ao longo deste percurso de desempenho da ANACOM, que de facto menos válido para o desempenho do vosso negócio, sim, não é? Filipa Carvalho, para nós, como é que tem sido este ano de relação com o regulador e o que é que há a apontar? Foi um ano com muito trabalho, com a ANACOM muito profícua em muitas decisões e recomendações e o que pode ser visto de forma positiva ou negativa, dependendo do lado de que nós estamos na equação. E que nem sempre todos os operadores gostam das deliberações do regulador, é normal, nós concorremos muito, temos opiniões diferentes sobre os mesmos assuntos. Um aspecto concreto. Ou posso também dar eu o aspecto, mas gostava de ouvir assim. Um aspecto concreto, negativo ou positivo? Como queira, os dois. Muito bem. Sendo que a parte que eu gostei mais da apresentação não foi a parte da laundry list, foi a parte final em que dizia alinhada com os novos desafios. Eu acho que é nesses que nós nos devemos concentrar. Gostei que o nome associado à ANACOM seja alinhada com os novos desafios e acho que é para esses que temos que olhar. Dito isto, acho que um aspecto claramente que tem que ser trabalhado é o relacionado com o acesso a infraestruturas, que o Luís falou, e diria talvez em 3 aspectos. Um deles que já foi trabalhado este ano e que vai ter que sofrer uma alteração e que tem a ver com os processos e os preços da ORAC e da ORAP. No nosso entender, a MEO criou artificialmente novas regras que nunca existiram em 20 anos ou em mais de 20 anos de utilização de oferta. Regras essas que, em meu entender, têm 2 objetivos. O primeiro, ter mais visibilidade sobre o deployment e a instalação dos concorrentes, e o segundo, criar uma nova linha de receita, que é uma coisa simpática, e, portanto, coisas que nunca tiveram preço, agora vão passar a ter um preço. Vão passar não, porque eu espero que a ANACOM o corrija atempadamente, mas é pretendido que tenha um novo preço com o qual os operadores nunca contaram e que viola por completo quer a equivalência de inputs, que é um conceito que os presentes conhecem, quer a previsibilidade das ofertas e da regulação. Por outro lado, ainda no que diz respeito à ORAC e à ORAP, falta fazer uma coisa, que é a revisão estrutural dos preços da ORAC e da ORAP. Não sei se têm ideia, mas se nós compararmos as nossas ofertas com as ofertas europeias e compararmos coisas equiparáveis e não as ofertas em abstrato, a nossa oferta ORAC e a nossa oferta ORAP é das mais caras da Europa. Nós somos vistos como um exemplo nessas ofertas, mas na verdade não somos um exemplo no que diz respeito aos preços, estamos muito longe disso. Comparamos mal e temos um outro problema, que é comparamos por referência a um valor, a um custo de rede atualizado contabilisticamente e não o custo histórico, que deveria ser o custo de referência. De acordo com as nossas contas, entre nós e a receita dos operadores que não a MEO, ou o benefício que a MEO retira da utilização da sua própria rede, a rede já está paga 5,6 vezes. O que significa, o que nos obriga a pensar se estes preços que estão em cima da mesa neste momento fazem sentido. E nessa medida é muito importante que a ANACOM, que ainda só pegou numa pequena parte da ORAC e da ORAP,
pegue nisso também. Depois, ainda no que diz respeito às infraestruturas, e depois passo a palavra, eu diria que temos mais 2 temas muito importantes que não foram convenientemente abordados. O primeiro tem a ver com ainda a manutenção de monopólios regionais e monopólios nos centros históricos da cidade. Nós continuamos com monopólios, temos a fibra global em 56 municípios, penso que onde só há um operador, 47 são da fibra global. E o tema da fibra global, que é uma oferta que, enfim, é um tema já antigo e que toda a gente conhece, a fibra global fornece apenas um operador, a MEO, e por isso é que temos um operador, um monopólio regional. Este tema é absolutamente insustentável. Mas essa é também mais uma mensagem para o Governo neste momento, não é? Eu diria que é para os dois, na medida em que estiveram os dois a trabalhar e a tentar encontrar uma solução que não foi atingida e espero que seja em breve. Por fim, ainda no que diz respeito a infraestruturas, penso que tem que ser pensado a partilha de infraestruturas e a promoção da partilha de infraestruturas. Nós somos também usados como case study de partilha de infraestruturas, nomeadamente na rede fixa e nas redes de nova geração, mas mais uma vez estamos longe de ser um benchmark no que diz respeito à partilha de infraestruturas móveis, no que diz respeito a torres. Ora, quando a Anacom tem que olhar para o 5G no curto e médio prazo, isto torna-se um desígnio nacional e um imperativo para o regulador, que é forçar a partilha de infraestruturas por uma questão urbanística, por uma questão ambiental e por uma questão também de promover o investimento e garantir que o investimento está assegurado. E eu acho que, para começo de conversa, diria isto. Madalena Chatelier, acho que esta também é... A questão das infraestruturas também tem sido uma das vossas lutas, passa a expressão, sobretudo nos últimos tempos. Para a Vodafone este é um tema também, creio, crucial, mas me dirá o que é que considera mais relevante. Eu sem prejuízo de repetir tudo o que a Filipa disse, à exceção deste último ponto, que depois respondo, por todos os demais concordo inteiramente, mas depois posso passar muito sumariamente. A pergunta foi o que foi bem aplicado neste tempo e o que foi menos bem gerido. Para não repetir aquilo que a Filipa disse, posso dizer já 3 exemplos de bem aplicado. A fibra global interveio rapidamente, a Anacom tinha acabado de chegar e interveio. Aliás, bom dia a todos, antes de mais, peço desculpa e obrigada pelo convite. Mas de facto a Anacom interveio rapidamente e impôs uma descida de preços, remeteu o caso à Autoridade da Concorrência, concluiu por um sobrefinanciamento daquela rede, quis investigar as relações entre a Altice e a fibra global para perceber porque é que só um operador há mais de 4 anos é que acede àquela rede, mas de facto ficou um bocadinho aquém e portanto há aqui alguma ação ainda a tomar entre Anacom e Governo. Pronto. Um bom exemplo também é o WAP Billing e um terceiro bom exemplo que ainda não está resolvido e que o Sr. Engenheiro Luís Manica referiu. O segundo foi bom o tema exemplo eu não ouvi. WAP Billing. Ok. Sim. Pronto. O terceiro exemplo será um tema que o próprio Engenheiro Luís Manica referiu como o tema quente, que é o tema dos drops. E aqui para explicar de forma muito simples, isto para nós é um bocadinho estranho. A Filipa referiu en passant e eu se calhar vou um bocadinho mais a fundo, mas muito rapidamente. Saíram várias notícias de que a Vodafone usa os postos da Altice e não paga. Pronto, isto para começar, o primeiro comentário que tem que ser explicado, o primeiro comentário que tem que ser feito é que isso não é o caso. Naturalmente, portanto, nós pomos cabos de rede nos postos da Altice e pagamos por eles a instalação, a ocupação mensal, o acompanhamento dos técnicos, a remoção, tudo isso tem um preço associado. Pronto. Tendo em conta, ainda por cima, a base que a Filipa disse da amortização dos custos. Mas, fora isso, isso é pago. A questão que está aqui em causa, e que o engenheiro Luís Manicas referiu como sendo um tema quente, é o drop do cliente, que é, no fundo, corresponde à instalação do cliente final. Portanto, o fio que liga ao cliente final. E a questão é, as regras de acesso a postos reguladas pela Anacom, da Altice, portanto, as regras de acesso a postos da PT, depois da Altice, existem desde 2010. E desde 2010 que a PT, o texto é o mesmo, as palavras são as mesmas neste tema, e desde essa altura que a PT nunca pediu nada a ninguém, a nenhum operador, nem à Vodafone, nem a nenhum operador que pagasse a instalação daquele drop no cliente, que instalasse, nada. Aquilo que se percebe é que em 2015 chega a Altice e tem um entendimento diferente acerca de um conjunto de práticas consolidadas, esta é mais uma delas. Pronto. E, portanto, para a Vodafone, e eu creio que depois se deve questionar os outros operadores, é absolutamente claro
que nas regras que foram aprovadas pela ANACOM e que são as obrigatórias, não existe um procedimento que imponha uma obrigação de instalação, pagamento de um drop no cliente final. E há razões para isso. Portanto, a Altice, quando chega, cria um procedimento à parte das regras reguladas, uma coisa ad hoc, que em princípio, portanto, não são obrigatórias porque não são reguladas, e vem exigir que os operadores, ou que a Vodafone cumpra isto. E a Vodafone, de facto, adere durante uns tempos, mas adere pela posição específica que tinha no mercado, que era um operador móvel e precisava de estender a sua rede fixa, porque estava a concorrer com 2 players nacionais móveis e fixos e precisava de aceder aos postos para estender a sua rede fixa. Portanto, por necessidade. Estou mesmo a terminar. O que é que acontece? Quando se apercebe do impacto que isto tem no seu negócio, em primeiro lugar, de que a nenhum operador está a ser exigido este procedimento, e bem, porque nele não consta das regras reguladas, e de que, ao termos que agendar, no fundo, avisar a Altice de que vamos instalar um drop no cliente final, estamos a passar informação comercialmente sensível acerca do cliente final e que lhe permite fazer ações de retenção, e nós, tendo olhado para a taxa média de cancelamentos da ativação, depois da angariação, os clientes cancelavam, que subiu durante esse período, é evidente que abandonámos o tal procedimento ad hoc. Pronto. E bem, porque isto não está nas regras reguladas. Portanto, o tema tem que ser esclarecido. Que neste momento a ANACOM está a avaliar. A ANACOM está a este analisar. tema. A ANACOM adotou, quando eu disse isto é num ponto positivo, a ANACOM suspendeu uma decisão que tinha inicialmente tomado, porque de facto teve acesso a mais detalhes e neste momento está a analisar. Não sabemos qual é o sentido final da decisão, mas estamos confiantes de que faça tudo o que expliquei, a decisão seja no sentido de justiça. Portanto, esse é para a Vodafone o tema-chave do momento. É um tema quente, pelos vistos, para a própria ANACOM e acho que é um tema quente para o mercado. Não sei se quer concluir a ideia, julgo que para eu ser justa... Está concluída. Para eu ser justa, passava agora a palavra à Sofia Aguiar, que é a última e tem aqui uma tarefa, eu já ouvi muito. Bom dia a todos, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Eu se calhar fazia o balanço no fim e agora já direta... Quero responder à Madalena, estes temas mas dos, então, dos drops. pedi-lhe também para tentarmos aqui equilibrar e dar essa resposta e depois responder à minha questão, se faz favor. Eu penso que seja claro para o mercado em geral e para toda a gente que está aqui nesta sala e fora desta sala, que tem sido fundamental para o sucesso do caso português o tema do acesso às infraestruturas civis. É algo que é comentado internacionalmente e que tem de facto uma importância absolutamente central. Dentro deste acesso, ou desta garantia de acesso às infraestruturas civis, tem particular importância o tema da ORAC e o tema da ORAP, nos termos da qual os operadores podem aceder e têm a garantia de acesso a infraestruturas que são infraestruturas da Altice e que são utilizadas por esses mesmos operadores de acordo com as regras que constam exatamente das ofertas, onde estão as mais variedíssimas regras, onde constam os procedimentos que têm que ser seguidos, onde constam os preços que têm que ser pagos e que dizem respeito à respectiva utilização. Portanto, o enquadramento é este. Para nós, muito sinceramente, é absolutamente surpreendente haver um operador que tenta ou que ambiciona utilizar essas infraestruturas sem fazer o correspondente pagamento, sem cumprir as regras previstas nas ofertas, sem querer cumprir os procedimentos. É uma coisa absolutamente surpreendente. Não é verdade sequer que os operadores não cumpram as regras que constam da ORAP. Os operadores cumprem. A Altice tem procedimentos específicos para fazer a avaliação desse cumprimento, tem muita atenção ao que se vai passando no terreno, sempre que detecta uma situação de ocupação indevida, identifica junto do operador e dá disso conhecimento à própria ANACOM, ao regulador, e cada um dos operadores tem esta noção, sabe que nós fazemos isto e que os temas são colocados sempre perante o regulador. É verdade que houve uma decisão da ANACOM em agosto que veio confirmar aquilo que tinha sido um pedido de intervenção da Altice no âmbito de utilização de drops de forma indevida pela Vodafone.
É verdade que agora, há pouco tempo, houve uma suspensão da execução dessa decisão. Nós temos nos pronunciado, vamos nos continuar a pronunciar. Tudo vamos fazer para que as nossas infraestruturas sejam utilizadas por terceiros e que permaneça essa garantia de utilização e que o acesso seja de facto efetivo, mas obviamente vamos procurar, como é de direito, que a utilização das infraestruturas seja feita de acordo com aquilo que está previsto nas ofertas, nomeadamente no que diz respeito ao pagamento do respectivo preço, que nos parece absolutamente evidente. Não houve aqui nenhuma alteração, não percebo. Aspecto, julgo que está respondido. Isso é uma questão também, enfim, diz respeito, depois no limite os consumidores é que pagarão também um bocadinho desta fatura. Não haja dúvida, como sempre. Mas esta questão diz respeito particularmente a dois operadores e que está a ser ponderada por... Sim, eventualmente as consequências dela não dirá, mas nesta questão concreta dos drops Vodafone Altice dirá respeito às duas em particular, depois estende-se ao mercado e à preocupação que todos têm relacionada com a infraestrutura, o acesso à infraestrutura para depois dar acesso aos clientes, não é? E agora se calhar voltava ao princípio da pergunta, e eu acho que há aqui uma coisa que se pode fazer. Não passou muito tempo desde que a administração da Anacom está completa, porque nós sabemos que só ficou completa no início deste ano, e acho que nós temos de ter aqui presente esse facto. Nós temos de ter a noção de que tem sido feito um esforço pela administração da Anacom, que é natural, que é um esforço de adaptação, de entrada em contacto com os dossiês do setor, inclusive de entrada em contacto com aquilo que são os objetivos de regulação, nomeadamente no que diz respeito à defesa da concorrência, à proteção do consumidor, mas também o desenvolvimento do mercado. E estes três pontos são três pontos muitíssimo importantes naquilo que é e que tem que ser, não pode deixar de ser, a atividade da Anacom. Tem de existir, pelo menos é o que nós entendemos, é que tem que existir de facto um equilíbrio entre estas três preocupações, entre a defesa do consumidor, entre aquilo que é o desenvolvimento do mercado e a criação de condições para que continue a haver quem consiga investir neste mercado, quem tenha vontade de desenvolver rede, quem tenha vontade de criar produtos inovadores, quem consiga continuar a disponibilizar esses produtos inovadores e os serviços com qualidade para os clientes, e todos os outros pontos da defesa da concorrência e da defesa do consumidor. Ainda a propósito daquilo que é a atividade da Anacom, há aqui um ponto que a Altice tem vindo a trazer para cima da mesa ao longo dos últimos 4 anos, e que é um ponto que eu acho que devemos voltar a focar e que deve ser visto com atenção. E que tem a ver com o seguimento por parte daquilo que são os reguladores nacionais das melhores práticas internacionais no que diz respeito à regulação. A este propósito fala-se muito da avaliação de impacto regulatório e fala-se muito daquilo que poderá ser e o interesse que tem fazer-se uma prática consistente de avaliação de impacto regulatório, em que, de cada vez que o regulador pensa tomar uma decisão, coloca em cima da mesa uma série de soluções. Cada uma dessas soluções é avaliada em termos de custos e em termos de benefício para toda a gente, para o consumidor, para o operador, para a sociedade em geral, o que permite chegar a uma conclusão que é muitíssimo mais sustentada, muito mais circunstanciada, diminuir o risco de erro regulatório, tornar a atividade também do regulador mais escrutinável, mas muito mais apoiada, muito mais sólida. E isto não é algo que nós estamos a pôr aqui em cima da mesa, só da nossa cabeça. É algo que nós entendemos que é interessante e que seria muito importante, mas isto são recomendações que vêm da OCDE, são recomendações que vêm ao nível da União Europeia e que faria todo o sentido e seria urgente, de facto, que nós começássemos a importar essa maneira de funcionar para a nossa atividade. Não faz sentido que Portugal apareça, por exemplo, num dos níveis da OCDE como sendo o penúltimo país, em penúltimo lugar, a este nível. Não faz sentido nenhum. E o regulador, neste caso o nosso regulador setorial, a Anacom, pode dar o exemplo neste âmbito.
Portanto, isto era um ponto que acho que valia mesmo a pena pensar-se a sério. Olhar-se também para outra coisa que é, por exemplo, o exemplo da Ofcom. A Ofcom tem um dossiê, cada decisão da Ofcom tem um dossiê de factos e de medidas e de avaliações que torna as decisões absolutamente escrutináveis. Era um caminho muito interessante. Pegando, eu julgo que no final, no balanço final, o que é importante também, querem todos, é servir bem o consumidor, e o regulador também tem feito e tomado algumas medidas no sentido de ir mais diretamente àquilo que são os interesses dos consumidores, eventualmente com alguma discordância por parte de quem está a ser regulado. Há pouco a Antónia Rato falava também da questão da qualidade e daquilo que pode, no fundo, que está a ir contra o que são os consumidores do futuro e as necessidades do futuro. A digitalização e aquilo que são as apostas, por exemplo, no caso dos operadores também na quinta geração, os investimentos que aí vêm, também são avultados e fazem com que seja preciso pensar tudo em conjunto. A minha pergunta é, se não fossem esses níveis de qualidade, ou seja, como é que vocês estão a preparar para o que é o futuro dos Correios, porque diz que aquilo que a Anacom está a fazer vai contra também o que é feito lá fora. Como é que vocês estão a preparar para isso e o que é que, e no fundo, o que é que estas medidas da Anacom acabam por travar os vossos desafios? Portanto, eu já expliquei, portanto, já disse qual é o contexto do setor portanto, se existe uma área em que está em contração, também existem, a digitalização também proporciona áreas de crescimento, que é o caso das encomendas ligadas ao e-commerce. Só que este crescimento, portanto, é mais lento do que a queda do tráfego tradicional. Mas é verdade que também lidamos ainda com uma população com acesso à internet, com uma grande franja da população que não está digitalizada, por assim dizer. A passagem do setor, portanto, o correio tradicional ainda tem um peso e, portanto, é importante também garantir determinados níveis de qualidade, e isso aí é indiscutível. Portanto, agora, não se pode querer digitalizar e apostar na digitalização e depois vir impor no setor tradicional, quando tinha um peso mais elevado, satisfazia uma determinada qualidade. E agora que esse peso, que está a perder peso em termos das comunicações, vir exigir uma qualidade mais elevada. Portanto, há aqui alguma incongruência. Portanto, aposta-se no setor, mas depois o outro, que tem menos peso, é que é exigida muito mais, portanto, há uma maior exigência, portanto, o que não parece-nos incongruente. Portanto, o CTT tem uma estratégia definida para aproveitar a digitalização dos serviços e apostam, como é evidente, portanto, na área que também está em crescimento e que vai fazer face, portanto, ao declínio da área mais tradicional. Há pouco falava do tema do serviço universal. Portanto, o tema do serviço universal é um tema que está em debate e, portanto, quais são as obrigações que devem estar associadas, e o que se verifica, portanto, em termos europeus é portanto, a existência de uma maior flexibilidade nessa prestação. Portanto, deve ser definido, porque isto tem um custo associado, e quanto maiores são as obrigações, maior será o custo. Não é? E se há uma menor utilização, portanto, alguém vai ter de pagar esse custo. E, portanto, é preciso equacionar o que é que devem ser as obrigações neste contexto em que há uma digitalização da economia. Filipa, como é que a nós vê, ou seja, aquilo que têm sido as decisões do regulador a nível da relação com o consumidor? Há uma série de aspectos relacionados com a fatura, relacionados com a fidelização. Recentemente, o tema, a decisão relacionada com a neutralidade da rede, aqueles tarifários mais tribais e a forma como os operadores estavam a relacionar com os consumidores que tinham estes tarifários. Portanto, foi uma das últimas decisões também do regulador. Eu queria tentar perceber se, ou seja, quando há este tipo de abordagem
num setor que também, no fundo, já tem... Vocês só conseguem ganhar clientes indo buscar clientes a outros, não é? E depois vocês estão deparados com os investimentos que aí vêm na quinta geração, como é que se gera isto no dia-a-dia? Ou seja, estas decisões que o regulador tem estado a tomar vão contra aquilo que vocês entendem que deve ser feito em prol do consumidor? Se calhar, sim, respondendo a essa pergunta e voltando um pouco atrás. Parece longa a questão, mas elas estão todas interrelacionadas. Sim. Vocês não ganharem clientes, não têm receitas para conseguirem investir nos desafios que aí vêm. Portanto, isto é um bocadinho... Eu acho que, bom, voltando um bocadinho atrás, e porque quer a Sofia, quer a Madalena também sublinharam o trabalho do regulador. O regulador trabalhou muito desde que entrou e, apesar de não estar, enfim, completo o Conselho durante um ano e pouco, o regulador trabalhou muito e fez coisas positivas, que eu há bocado não falei, mas fez algumas coisas positivas e algumas com as quais nós nos identificamos e é normal, e outras que gostamos menos e é da vida. Tipicamente, quando o regulador toma uma deliberação, nós somos ouvidos, somos auscultados e nessa medida temos a oportunidade de explicar os nossos entendimentos e às vezes conseguimos levar a água ao nosso moinho, outras vezes não. Eu disse tipicamente porque às vezes não foi assim durante o ano e já lá vou. Agora, voltando um pouco atrás, quando o regulador toma deliberações e também pegando um pouco naquilo que a Sofia estava a dizer e com o qual concordei, não discordo de tudo em relação à MEA, ao que a MEA diz, é muito importante que nós tenhamos noção de que devemos estar orgulhosos do nosso setor. E devemos estar orgulhosos porque nós temos um nível de investimento sustentado ao longo dos anos absolutamente ímpar. Nós temos redes de nova geração como não há nenhuma na Europa e quase me atreveria a dizer no mundo, com exceção de Singapura e a Coreia do Sul. Nós temos preços que, se usarmos a paridade do poder de compra do consumidor, comparam com qualquer país da Europa. Nós temos níveis de produtos de satisfação de cliente e de inovação que também nos deixam com orgulho e com uma capacidade de estarmos ao nível, ou melhores, ou ao nível de qualquer país da Europa. E isto tem que ser tido em consideração quando se tomam deliberações ou quando se fazem recomendações que têm impacto na nossa relação com os consumidores. E penso que foi só esse, à parte das coisas regulatórias, que às vezes gostamos, outras vezes não gostamos e pronto, acho que foi só esses os momentos de eventual tensão que houve com o regulador durante este ano, têm a ver com, às vezes, uma falta de equilíbrio entre aquilo que é o interesse do regulado e que olhar para o interesse do regulado não significa não ter autonomia, não ser independente ou não ser capaz de regular, está longe disto. É só ter mais informação e ouvir um pouco também a nossa posição, versus aquilo que é a proteção do consumidor, a qual nós somos completamente a favor. Nós somos completamente a favor da transparência e de garantir uma boa relação com os consumidores, versus o que é a proteção do investimento e da concorrência. Convém sublinhar que o nosso setor é super concorrencial. Está muito longe de ter qualquer problema concorrencial, basta ver as taxas de churn, basta ver a mudança, os preços, basta ver a mudança entre operadores, e às vezes há medidas com as quais, aliás, estamos todos de acordo em não concordar, porque parecem introduzir... Pois às vezes é difícil mudar, não é? E que às vezes é difícil mudar, nomeadamente quando se pretende alterar as leis, então é bastante difícil. Não, mudar de operador. Mudar de operador, não, isso não é verdade. Já sabia, queria falar sobre isso, cá vamos.
Então, não é verdade. Não é verdade. Eu não queria dispersar o seu raciocínio, porque já mas lá eu vamos. posso ir direto a esse, não tem qualquer problema. Aliás, essa é uma ideia que nós sabemos que o regulador tem e que nós achamos que não é de todo uma prioridade para o setor, que é trabalhar a lei das comunicações eletrónicas e alterá-la, nomeadamente no que diz respeito ao tema das fidelizações, que é isso que se está a referir. 2 notas a esse propósito e depois as minhas colegas com certeza terão a acrescentar. A primeira é, no final deste ano há de ser publicado o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Depois disso temos 2 anos para transpor... Sim, enfim. E depois disso temos 2 anos para transpor um conjunto de regras. Em meu entender, no entender de nós, não faz qualquer sentido propormos-nos a olhar para uma alteração da lei das comunicações eletrónicas agora, quando vamos ter que alterar daqui a meia dúzia de meses ou daqui a 1 ano. Não é assim que se legisla. Eu acho que nós temos um problema de legislação, legislamos para o caso concreto e para resolver problemas pequenininhos e depois temos muitas vezes legislações que são mantas de retalhos ingeríveis para quem trabalha todos os dias com o setor, quer para nós, quer para a ANACOM, quer para, enfim, para os tribunais, é absolutamente ingerível. Nós achamos que não é assim que se regula. Pronto, primeiro ponto. Portanto, não achamos que seja uma prioridade mexer na lei das comunicações eletrónicas, achamos que devemos esperar. Segundo ponto, muito menos achamos, e achávamos até que esse tema já estava resolvido, e até porque a própria Assembleia da República nos pareceu entender os argumentos dos operadores quando fomos chamados a falar sobre esse tema, muito menos me parece que haja um problema concorrencial no setor, não há. Por isso é que nós somos um setor exemplar em termos de tudo, preço, satisfação do cliente, investimento, inovação. Não há um problema de concorrência e de mobilidade entre operadores, não existe. O que pode haver, sim, e admitimos isso como possível, é um tema de transparência dos clientes perceberem exatamente aquilo a que estão obrigados por quanto tempo. Portanto, quando se fala em fidelização, tem que se pensar que a fidelização paga uma entrega de valor por parte dos operadores. E a entrega de valor é essa, como eu disse há uns minutos atrás, é uma entrega de valor muito significativa e ímpar no mundo inteiro. Não conheço nenhum país no mundo que tenha o nosso nível de inovação, de redes de nova geração, etc. Pronto. E, portanto, a fidelização paga paga valor, entrega, tudo aquilo que os operadores dão e que os consumidores apreciam. E, portanto, em troca, exigir uma permanência junto de um operador é uma coisa normal. Mas eu acho que acontece em toda a Um dos Europa. grandes aspectos é a falta de clareza, muitas vezes, dessa transparência e não a própria permanência, não é? Já dissemos isso à ANACOM, dissemos ao Governo, dissemos a quem nos quiser ouvir. Trabalharemos a transparência com toda a abertura. Penso que as minhas colegas estarão de acordo. Aliás, por exemplo, a última deliberação da ANACOM sobre a faturação e sobre, portanto, e que incidiu sobre a necessidade de estar indicado quantos meses faltam para terminar a fidelização, bem como quanto o consumidor terá que pagar para se quiser ir embora, é uma boa medida de transparência e a qual nós acolhemos. Madalena. Eu, se calhar, ligava aqui o comentário da Sofia em relação ao Impact Assessment aos comentários agora da Filipa e em relação à LCE também. A questão do Impact Assessment e dando exemplos concretos que depois vão precisamente bater aqui na questão que a Filipa falou. Eu há pouco não quis desprezar a importância do impacto do acesso, porque tem de facto. Não, eu vou-lhe dar um exemplo. Um regulador, e este regulador com certeza procura isso, mas deve procurar cada vez mais, não é? Acabou de chegar, deve evitar alguns aspectos que depois criam alguma confusão. A primeira é o excesso de regulação, precisamente nesta área da informação. Nós, neste momento, e isto não é uma crítica a este regulador, porque isto é anterior, neste momento nós somos obrigados a publicar tanta informação em contratos, em sites, em suportes, que os nossos contratos, com os nossos clientes, nós não conseguimos fazer contratos com menos de 20 páginas. Isso é que a informação está toda lá, ter uma. mas isto é desinformação. Está a ver? Mas portanto, nunca teve. Pois não, mas isto são imposições regulamentares, que é um excesso de regulação. E isto parte do Impact Assessment. Nós trabalhámos todos com a ANACOM para fazermos uma coisa que era a ficha de informação simplificada. Mas a primeira versão, e novamente não tem a ver com este mandato, a primeira versão que veio tinha 11 páginas e chegava a mais. Isto não é informação, ninguém lê isto. Portanto, depois tentámos trabalhar para reduzir. Idealmente, esta ficha tinha uma página no máximo.
Pronto. Portanto, isto entretanto está parado, com razão, estamos à espera de nova legislação do Código Europeu, portanto, isto parou. E a ANACOM agora, de facto, adotou uma decisão cujo propósito é de louvar neste aspecto, que na fatura detalhada tem que se dizer aquilo que o consumidor quer saber. O consumidor quer saber, com simplicidade e transparência, poucas palavras, qual é que é o valor do benefício que está a ser dado para ter os 24 meses e, por isso, quanto é que ele tem que pagar se sair antes. É isto que ele quer saber, não é? Pronto. Portanto, esta fatura detalhada tem isto de bom. Tem de mau que pode incentivar o papel, isso vai contra o digital e as preocupações ambientais, mas tem isto de bom. Portanto, a questão da alteração de legislativas, deixe-me explicar-lhe em relação a isso. Vou-lhe dar outro exemplo que liga também à questão do impact assessment. Tem um minuto para o fazer. Vamos balançar. Estar a ser telegráfica, na regulação, nós temos que atrasados. identificar qual é o problema e depois temos que identificar qual é a utilidade da alteração legislativa, não passa só pelo regulador, que vai ser feita. Há 2 anos foram introduzidos leques de períodos de fidelização 0, 6, 12 e 24 meses que não existem mais país nenhum na Europa e que aquilo que vemos é que todos os clientes, ou a maioria, mais de 90% dos clientes optam por 24 meses. 0,6% opta por cada um dos outros. Isto não existe em lado nenhum. Isto obrigou os operadores a quadriplicarem os seus tarifários, a mexerem em centenas de sistemas de clientes para depois não ser útil. Portanto, pergunta-me, há um problema em relação a fidelizações? Não. Em relação a fidelizações não há. O problema está na simplicidade da informação. E temos que olhar, de facto, para os países anglo-saxónicos. Porque nós temos que arranjar uma forma, uma FIS, de uma página, de explicar de forma singela aquilo que o cliente quer saber. É isto. Eu acho que a ideia aqui a reter é mesmo esta, é que a transparência só é obtida através da simplificação. E por muito esforço que nós façamos em dar mais informação ao cliente, a informação tem que ser dada ao cliente de uma maneira que o cliente a consiga entender. Sou pena de criarmos uma coisa, eu há bocado estava a dizer, a primeira versão da FIS teve 14 páginas, não foram 11, 14 páginas. É uma coisa horrível. Mas não acha também que é isso que está a tentar ser feito por parte do regulador em matéria da fatura? Eu espero bem que sim, eu tenho muita fé que isto venha a ser feito, porque isto tem mesmo que ser feito. É impossível, senão nós criamos um monstro. E os consumidores, coitados, que cada vez conseguem menos perceber o que é que estão a contratar, o que é que não estão a contratar. Portanto, isto é uma coisa que tem que ser alterada. Tem que ser alterada em prol de todos, mas tem que ser alterada também. Mas não deve ser alterada já, como a Filipa dizia. Mas também tem que ser feita desta maneira, tem que ser alterada de uma forma absolutamente pensada, refletida. Tem que se perceber se aquilo que está a ser colocado em cima da mesa é realmente o melhor para o consumidor, se os operadores conseguem fazer o que está a ser colocado em cima da mesa, quanto é que aquilo vai representar em termos de custos para o operador, porque não vale a pena termos ilusões. Mais custos para o operador são menos fundos que o operador vai ter para investir, que o operador não vai poder gastar em desenvolvimento de rede, em desenvolvimento de serviços, na qualidade dos serviços. No final do dia, isto significa uma coisa simplicíssima e muito complicada, que é, mais uma vez, vai ser o consumidor que vai sentir o reflexo destas medidas. Eu queria só pegar um bocadinho aqui também nas palavras da Filipa em relação ao tema de fidelização. Nós estamos absolutamente de acordo que este não é um momento para se mexer em nada relacionado com fidelizações. Em primeiro lugar, porque há 2 anos tivemos uma alteração muitíssimo representativa no que diz respeito ao tema das fidelizações. Portanto, neste momento as fidelizações têm regras claríssimas aplicáveis, tudo está a funcionar normalmente, não temos nota de que haja grandes reclamações relacionadas com temas de fidelizações sequer. Portanto, o mercado está estabilizado e está a funcionar como deve ser. Para além disso, e também, eu penso que a Filipa disse há bocado, nós vamos entrar agora num período de adaptação da legislação nacional àquilo que vai ser o quadro regulatório europeu, que vai ser aprovado daqui para um mês ou menos. Portanto, não faz nenhum sentido nós, neste enquadramento, estarmos a fazer alterações que não tenham em consideração esse quadro regulatório, que, acrescento, é um quadro regulatório que em si mesmo contempla o tema das fidelizações e contempla o tema das fidelizações, incluindo-se até a possibilidade de fidelizações que vão até 24 meses, mas, ainda mais radical do que isso, prevê inclusive a possibilidade de, em determinadas circunstâncias, obviamente circunstâncias muito limite, as fidelizações até poderem ser com uma duração superior.
E as fidelizações em si têm, de facto, um valor. Permitem que o cliente tenha acesso a produtos muito mais completos, a serviços muito mais completos, em condições muitíssimo mais favoráveis, com a aplicação de descontos aos quais nunca teriam acesso. Portanto, é preciso muitíssimo cuidado para continuar a possibilitar aos clientes a ter acesso a estes produtos nestas condições e de forma a que eles tenham realmente maneira de escolher entre aquilo que querem consumir. Sofia, fazendo agora aqui a ronda ao contrário, e tendo em conta também o nosso tempo, a questão do serviço universal também é um tema em cima da mesa para o regulador, no sentido também de que já hoje em dia um custo, no fundo, injustificado dada a realidade do nosso país. Numa altura em que, pronto, já que se falava de reduções de custos, o que é que vocês entendem faz sentido que, de facto, o modelo que existe hoje do Serviço Universal deixe de existir? Nós tivemos a ocasião para nos pronunciar sobre o tema do Serviço Universal, nas componentes que são atualmente conhecidas em Portugal. Como é sabido, a Altice é prestadora de Serviço Universal, no que diz respeito aos postos públicos, ao 118 e às listas. Aquilo que nós verificamos, e é de facto a nossa experiência, é que estes serviços têm ainda uma grande adesão por parte dos consumidores e que nós entendemos que os mesmos devem ser mantidos, que faz todo o sentido que os mesmos sejam mantidos, na medida em que continuam a ter uma procura muito considerável. Não temos exatamente a mesma opinião no que diz respeito ao serviço fixo, mas também porque toda a gente sabe que o serviço fixo neste momento terá aparentemente 2 clientes e parece-nos um bocadinho desproporcionado, para não dizer muito desproporcionado, estar a manter uma situação desta natureza só com 2 pessoas. Madalena. Eu, em relação ao Serviço Universal, a posição da Vodafone é conhecida e, portanto, aplaudimos naturalmente a decisão do regulador de não designar um prestador de Serviço Universal para o Serviço Telefónico Fixo. A essência do Serviço Universal é safety net, é para endereçar questões de exclusão social. Gostamos bastante da opção do Código Europeu que chama os OTTs a financiar o Serviço Universal. Achamos que isso é interessante e deve ser ponderado na questão do level playing field entre OTTs e operadores. Havia 2 questões que tinha ficado por responder. Uma era a partilha das torres de rede móveis, naturalmente que isso tem que ser num quadro de posição dominante, posição de mercado significativa, que não existe, não é? Portanto, uma questão jurídica não se põe. E a outra tem a ver com a questão das fidelizações, aqui um bocadinho só para reforçar o que disseram as minhas colegas. Saiu na segunda-feira o relatório da ANACOM sobre reclamações. Os motivos mais reclamados este ano foi um relatório sumário, eu creio que deverá vir a versão longa depois, porque de facto em comparação com os relatórios anteriores é muito curto, mas falta-lhe um dado muito importante, que nos relatórios anteriores dizia-se que, apesar dos grandes chavões de que o número vai aumentar em mais 20% e o setor é mais reclamado, dentro dos setores que a ANACOM regula, TDT, Não, CTT, em termos globais okay? também, não é só os da ANACOM. Não. Enfim, quando se passa para outros níveis de comparação... Para este ano, para o ano passado não vi, mas gostava de ver. Mas de qualquer forma não estou a disputar isso. Ou seja, genericamente o setor das isto. telecomunicações é sempre... Em todos os países, mas não estou a disputar isto. É uma tecnologia complexa, tem mais serviços em casa do cliente, há uma relação emocionada, enfim, não estou a disputar isso. A minha única questão é, há um dado muito relevante que era dado nos outros relatórios, que em 2016, por exemplo, que é o último anual completo, dizia-se que 4 em cada 1000 clientes é que reclamam. 4 em cada 1000, num universo de 14 milhões de clientes. Portanto, temos que ter a noção da relatividade, não olhar apenas para números absolutos e percentagens, é preciso ter a noção. Portanto, quando se identifica um problema, fidelizações, por exemplo, temos que ver qual é a percentagem de reclamações sobre fidelizações dentro do total do universo. Por exemplo, para este ano, vou terminar. Eventualmente as pessoas hoje também têm mais meios à disposição para reclamar. Além disso. E nós queremos é resolver as reclamações, nós não queremos reclamações. Um cliente que reclama, um cliente não está satisfeito e vai-se embora. Mas este ano, pegando nos dados de 2018, aquilo que é dito é, por exemplo, vou pegar no exemplo da Vodafone. A Vodafone tem uma cota de 20% de reclamações. Depois vamos ver os números, são 6.800 reclamações em 6 meses, o que dá 1.133 reclamações por mês. O que num total de 5 milhões de serviços fixos e móveis que a Vodafone tem,
são 0,02%. Portanto, vamos pôr as coisas, quando analisamos estes temas, temos que analisar com rigor, não é uma crítica de toda a Vodafone, é da parte da comunicação de como a questão é feita, temos que, para identificar o problema, temos que ver a dimensão do problema, porque não vamos alterar a LCE pela 16ª vez, quando há um problema de 0,02% a nível nacional. Filipe. Então, tentar abordar os 3 assuntos sumariamente. Em relação, eu achei graça à observação da Sofia, dizer que postes e listas telefónicas, espetáculo, é para manter, já o resto, pá, não interessa nada, não sou eu que presto, encantada, é espetacular, é super divertido. Eu concordo completamente com o regulador e acho que o Serviço Universal deve acabar. E sou apostadora de 2 clientes, é verdade. Eu própria, quando concorri e ganhei, porque relembro, a vossa proposta era multimilionária e a minha até tive que justificar por ser abaixo do preço. Note-se, só para que saibam, eu tive que fazer uma justificação, direito administrativo, dizer que é abaixo do valor mínimo. E estes senhores apresentaram uma proposta multimilionária que não ganhou, claro. Pronto, já nessa altura eu defendia que o Serviço Universal não devia existir, porque de facto nós temos serviços no país inteiro completamente assegurados, como também temos banda larga assegurada, como os postes não são precisos para o Serviço Universal, como as listas telefónicas são completamente inúteis. Portanto, sim, eu subscrevo o que a Anacom escreveu no que diz respeito ao fim do Serviço Universal e lá estaremos no momento certo para reiterar isso. Tu falaste da fidelização e de... Muito rápido. Eu já não... Dos OTTs. Exatamente. Level playing field dos OTTs. Era um dos temas que eu tinha aqui juntamente com a fraude e que deviam ser 2 temas que a Anacom devia pegar. É de facto inaceitável que os OTTs não trabalhem no mesmo level playing field que os operadores de comunicações eletrónicas e não é só ao nível da taxa de atividade e da dedicação que a Anacom tem que ter para com determinadas coisas que fazem parte da sua própria atividade, mas também do ponto de vista da ERC, da lei do cinema, enfim. É inaceitável. Notem que o regulador dos dados pessoais evoluiu nesse sentido, o código, o famoso RGPD, põe os OTTs no mesmo nível que os operadores e no que diz respeito à taxa de atividade, a pagamento por conteúdos, taxa do lei do cinema, etc., nada. Há vários exemplos europeus já e mundiais até, de países insuspeitos, tipo Índia, Brasil e depois alguns europeus e assim, que já estão a olhar para isto e que já estão a tentar de alguma forma equiparar os OTTs aos prestadores de comunicações eletrónicas, aos tradicionais prestadores de comunicações eletrónicas e eu acho que isso era uma excelente atividade para a Anacom se dedicar no próximo ano. Também no que diz respeito à fraude, não no que diz respeito à fiscalização, a Anacom fiscaliza, a colaboração com a Polícia Judiciária, a Anacom coopera, mas tentar trazer a Anacom para aquilo que é a necessidade de divulgação de um flagelo gravíssimo que existe no nosso país, que é o flagelo do card sharing e do streaming, fraude, vulgo fraude, e que tem milhares de prevaricadores, não só empresas que praticam a fraude, como consumidores que estão em causa e que veem desporto, cinema de forma sem pagar, sem passar por nenhum dos operadores, como tem um impacto, estimamos nós no setor de mais de 300 milhões de euros por ano e um impacto no Estado de mais de 100 milhões de euros por ano. Isto é claramente um desígnio para um regulador que tem que proteger o setor e o consumidor, porque repare, isto repercute-se nos operadores e por sua vez depois há de se repercutir no consumidor. Por último, 30 segundos para dizer no que respeita à fidelização, só para matar o tema. Só se questiona o attachment de um cliente para connosco se houvesse um problema
de concorrência, se houvesse um problema de congelamento de um consumidor, de um operador. Isso não se verifica. Aquilo que nós verificamos quando falamos com os consumidores ou com o Parlamento é que nem sempre os consumidores sabem exatamente aquilo a que estão vinculados. E isso não é um problema de fidelização, é um problema de transparência. Era isso que eu queria dizer. Portanto, não vamos mexer na lei das comunicações eletrónicas para resolver um problema que se resolve de outra maneira, como, por exemplo, com o tema da fatura, que muito bem a Anacom deliberou. De facto, este painel, na minha perspectiva, ganharia muito se tivesse aqui alguém do regulador sentado junto de vós. Fica aqui o desafio. Mas estamos em cima do tempo. Havia imensas questões para colocar. Eu não podia deixar de voltar à Antónia, porque, de facto, fica aqui este equilíbrio muito desequilibrado, para lhe perguntar, e pegando nos desafios que o regulador devia ter em cima da mesa, no que toca a deliberar, para os CTT, qual seria um bom desafio para os próximos tempos? Eu também gostava de comentar o tema das reclamações que a Madalena falou e que acho que é muito importante. Portanto, no caso do CTT, portanto, também não basta dizer que aumentou um número elevado, mas é preciso ver a relatividade desse número, não é? E quando o CTT distribui em cerca de 4 milhões de objetos por dia, haver umas reclamações no livro de reclamações de 8.120, quer dizer, é preciso ver, portanto, a relatividade, relatividade do número. Portanto, sim, um desafio, eu já falei, portanto, logo no início, e que acho que é importante nesta fase em que o setor está a sofrer uma grande alteração, para que houvesse uma reflexão, um debate sobre o que é que deve ser o serviço universal no futuro, face à tendência que existe de digitalização dos serviços. Será um bom tema, que acho que também vai estar em cima da mesa a nível europeu e, portanto, também desse debate também se deve fazer a nível nacional. Muito bem, resta-me agradecer às 4. Tínhamos aqui vários outros aspectos em cima da mesa. Isto não foi 1 hora, foram 40 minutos e qualquer coisa, e portanto passa muito rápido. Obrigada pela vossa presença. Acho que não fomos a fundo nas questões, aflorámos algumas, mas ficou aqui a ideia principal daquilo que são os vossos desígnios nas conversas que vão tendo com o regulador e nas decisões que vão sendo tomadas. Julgo que agora há um coffee break ou um intervalo. E obrigada a todos pela presença mais uma vez. Obrigada.